Meu nome é Marlene Santos, tenho 72 anos e até 6 meses atrás eu achava que tinha encontrado meu lugar no mundo. Que lugar idiota, Marlene! Que lugar idiota era esse, minha filha, onde você lavava, passava, cozinhava e ainda ouvia da sua própria filha, na frente de todo mundo: "Você tem que entender seu lugar aqui, mãe, não é dona de nada." Eu estava no meio da sala da casa no Meyer. Aquela casa que eu ajudei a comprar vendendo meu apartamentinho em Copacabana, com 20 pessoas olhando para mim como se eu fosse um móvel velho que alguém esqueceu de jogar fora. O cheiro do bolo de chocolate que eu mesma tinha feito de manhã ainda estava no ar, misturado com o perfume caro das convidadas da Cláudia. Minhas mãos tremiam segurando o pratinho de plástico. Nem nos pratos da casa eu podia comer no aniversário dela. E eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era só meu coração, não. Era minha dignidade fazendo aquele barulho de vidro se despedaçando no chão. O Bruno, meu genro, riu daquela risada maldosa que ele sempre dava quando me via tropeçar. "É isso aí, Cláudia. Tem que botar as cartas na mesa mesmo." As outras mulheres baixaram os olhos, constrangidas, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada quando se tratava de uma velha sendo humilhada pela própria família. Ali, naquele momento, com o gosto amargo da humilhação subindo pela garganta, eu entendi que tinha perdido muito mais que meu apartamento em Copacabana. Tinha perdido meu nome, minha voz, minha existência. Tinha virado a Marlene que mora aqui, a Marlene que faz as coisas, a Marlene que tem que entender seu lugar. Mas vocês não sabem de uma coisa: lugar de mãe é onde ela quiser estar. E eu ia descobrir isso da forma mais doce possível. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como eu cheguei nesse buraco. Meu nome é Marlene Santos. Nasci em 1952 numa família simples, aqui no Rio mesmo. Meu pai era ferroviário, minha mãe costureira. E eles me ensinaram que trabalho dignifica a pessoa e família é sagrada. Aos 22 anos me casei com Antônio, um rapaz bonito que trabalhava no Banco do Brasil. Pensei que ia viver aqueles romances de novela, sabe? Casa, marido, filhos, felicidade. A Cláudia nasceu quando eu tinha 24 anos. Uma menina linda, de cabelo cacheado e olhos espertos. O Antônio ficou maluco de alegria. Dizia que ela ia ser doutora, que ia estudar nas melhores escolas. Eu larguei meu emprego numa loja de tecidos para me dedicar inteiramente a ela. Fazia papinha caseira, bordava as roupinhas, levava no médico toda semana. Era daquelas mães que não deixa o filho pisar no chão, sabe? Quando a Cláudia fez 2 anos, o mundo desabou. O Antônio chegou em casa numa sexta-feira e disse que não aguentava mais aquela vida, que se sentia preso, que tinha conhecido outra mulher. "Marlene, você é uma boa mãe, mas eu preciso viver." Viver? Como se eu tivesse impedido ele de viver alguma coisa. Ele fez as malas naquele mesmo fim de semana e sumiu. Nunca mais deu notícia. Nunca mandou 1 centavo de pensão. Fiquei sozinha com uma menina pequena, sem profissão, sem dinheiro, sem rumo. Mas sabe o que eu fiz? Botei a cara no mundo. Me inscrevi num concurso para professora primária na prefeitura e passei. Não foi fácil não, viu? Estudava de madrugada, com a Cláudia dormindo no meu colo. Fazia cursinho aos sábados enquanto ela brincava com as outras crianças na escolinha do sindicato. Durante 35 anos eu fui professora da Escola Municipal Tia Anastácia, ali na Tijuca. Acordava às 5 da manhã, deixava a Cláudia da escola, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, dava aula para uma turma de 40 crianças barulhentas, pegava os mesmos 2 ônibus de volta, buscava a minha filha, ia para o supermercado, voltava para casa, fazia janta, ajudava com lição de casa, botava ela para dormir e ainda corrigia provas até meia-noite. Fim de semana era dia de lavar roupa, passar, limpar a casa, fazer comida para a semana e ainda levar a Cláudia para passear na praça. Férias eram para trabalhar de diarista ou vender brigadeiro na praia para complementar a renda. Namoro? Que namoro, minha filha? Quando é que eu ia namorar? E ainda tinha vizinha que falava:
Ai, Marlene, você precisa arrumar um marido para ajudar a criar essa menina. A Cláudia cresceu vendo esse sufoco todo. Era uma menina estudiosa, mas também exigente. Queria tênis de marca, queria roupa bonita, queria festa de aniversário igual as amigas ricas da escola particular, onde eu conseguia uma bolsa para ela. Eu me desdobrava para dar tudo o que ela pedia. Trabalhava de sábado dando aula particular, fazia doce para vender, qualquer coisa para minha princesa não passar necessidade. Quando ela entrou na faculdade de administração, eu vendi algumas joias que minha mãe tinha me deixado para pagar a mensalidade. Ela queria fazer numa faculdade cara da Zona Sul, dizia que no subúrbio o diploma não valia nada. Eu concordei. Mãe sempre concorda, né? Mesmo quando dói no bolso e no coração. Durante a faculdade, ela conheceu o Bruno, um rapaz de família bem estruturada, formado em engenharia, com futuro promissor. Ela chegou em casa radiante. Mãe, conheci o homem da minha vida! Eu fiquei feliz por ela, mas confesso que senti um friozinho na barriga. Não que eu quisesse minha filha solteira para sempre, mas ele tinha um jeito meio arrogante de falar, principalmente quando o assunto era dinheiro. Eles namoraram 3 anos e se casaram numa cerimônia linda, na Igreja da Candelária. Eu fiz questão de pagar a festa, mesmo tendo que pegar empréstimo no banco. Mãe, não precisa de tudo isso, ela dizia, mas eu via no olho dela que precisava sim. Queria que ela tivesse o casamento dos sonhos, aquilo que eu nunca tive. O Bruno arrumou um emprego numa construtora grande e eles foram morar num apartamento alugado em Copacabana. Eu continuei na minha vidinha no subúrbio, trabalhando, juntando dinheiro, visitando eles nos fins de semana. A Cláudia trabalhava numa empresa de eventos, gostava do que fazia, mas o salário não era lá essas coisas. 2 anos depois do casamento veio o primeiro neto, o Gabriel. Nossa, que alegria! Eu me aposentei justamente nessa época e virei babá em tempo integral. Buscava o menino na escola, levava no médico, fazia mingau, contava história. A Cláudia voltou a trabalhar 2 meses depois do parto e praticamente eu criei aquele menino. 3 anos depois veio a Sofia, minha netinha linda. Mesma coisa, eu ali, presente, cuidando, amando. Nessa época eles já falavam em comprar uma casa. O aluguel estava pesando no orçamento e eles queriam estabilidade para criar os filhos. Olharam várias opções, mas as casas boas eram caras demais. Foi quando eu tive a ideia. Na verdade, a Cláudia que sugeriu, mas de um jeito que parecia favor para mim. Mãe, que tal se a senhora vender o apartamento e a gente comprar uma casa maior? A senhora pode ficar num quartinho, assim fica pertinho dos netos e a gente se ajuda. Ela falou isso de um jeito tão carinhoso, tão cheio de amor que eu nem pensei 2 vezes. Meu apartamento em Copacabana estava valendo uma boa grana e podia dar uma entrada excelente numa casa boa. Vendi tudo. Móveis, eletrodomésticos, até minhas plantinhas eu dei para a vizinha. Peguei só 2 malas de roupa e me mudei para a casa nova no Meier. Era uma casa bonita, 3 quartos, quintal, churrasqueira. Meu quartinho era bem arrumado, com banheiro próprio. Na época eu achei que era um sonho realizado. Perto dos netos, ajudando a família, todo mundo junto e feliz. Os primeiros meses foram uma maravilha. Eu fazia café da manhã para todo mundo, levava as crianças na escola, arrumava a casa, fazia almoço. À noite a gente assistia a televisão juntos, conversava sobre o dia. Final de semana era festa, churrasco, piscina inflável no quintal, visita dos amigos. Eu me sentia útil, amada, parte importante daquela família. Mas sabe como é, né? Novidade enjoa e gratidão, pelo visto, também tem prazo de validade. A mudança foi sutil no começo. A Cláudia começou a fazer comentários sobre a casa estar sempre bagunçada. Mãe, a senhora pode dar uma arrumada na sala antes de eu chegar do trabalho? Não podia. Ou então, mãe, que tu fazer aquele estrogonofe que o Bruno gosta? Ontem ele reclamou que a janta estava sem graça. E eu achava que eram pedidos normais. Afinal, eu morava ali também, tinha que fazer minha parte. Comecei a acordar mais cedo para deixar tudo arrumadinho antes dela sair para o trabalho. Passava a tarde toda cozinhando pratos elaborados,
Lavava até roupa do Bruno sem ele pedir. Achava que estava sendo uma boa sogra, uma boa mãe, uma boa avó. Mas as exigências foram aumentando. Mãe, a senhora tem que buscar as crianças na escola, eu tenho uma reunião. Mãe, pode levar o Gabriel na natação? Eu não vou conseguir. Mãe, faz um lanche para o aniversário da Sofia na escola, eu não tenho tempo. E por aí foi. O Bruno começou com as piadinhas. Ô sogra, caprichou na janta hoje, hein? Quando a comida estava boa. Eita sogra, hoje não foi seu dia na cozinha não. Quando não estava do gosto dele. Que bom ter uma sogra que não dá trabalho, né, Cláudia? Quando eu ficava quieta no meu canto. No começo eu ria junto. Achava que era brincadeira. Mas depois comecei a perceber o tom de deboche, a forma como ele olhava para mim, como se eu fosse uma empregada que ele não pagava, mas que tinha que aturar por causa da mulher. A Cláudia também mudou. Parou de perguntar se eu teria alguma coisa quando ia ao supermercado. Parou de me incluir nos programas. Mãe, vamos jantar fora hoje? A senhora fica com as crianças. Mãe, vamos no cinema? A senhora não se incomoda de ficar em casa, né? Aos poucos eu fui virando a babá interna, a empregada não remunerada, a parente que tinha que ser grata por ter um teto para morar. Meu dinheiro da aposentadoria ia todo para ajudar nas contas da casa. Mãe, a luz veio cara esse mês, a senhora pode ajudar? Mãe, o cartão estourou, será que a senhora empresta uns trocados? E eu emprestava, claro. Emprestava e nunca mais via a cor daquele dinheiro. Afinal, era tudo família, né? Família não cobra família, família ajuda a família, família ama a família. Só que amor de verdade não humilha, amor de verdade não diminui, amor de verdade não faz a gente se sentir um estorvo na vida dos outros. As reclamações foram ficando mais abertas. Mãe, a senhora deixou a toalha molhada no banheiro de novo. Mãe, a senhora esqueceu de dar vitamina para o Gabriel. Mãe, a senhora está vendo muita televisão que os vizinhos vão reclamar do barulho. Eu comecei a andar na ponta dos pés dentro de casa, literalmente. Levantava de madrugada para não fazer barulho, ficava no quintal o dia todo para não atrapalhar, comia sempre por último para não ocupar a cozinha na hora das refeições principais. Meu mundinho foi encolhendo, encolhendo até ficar do tamanho do meu quartinho. Os netos que antes corriam para me abraçar quando chegavam da escola começaram a me tratar com aquela educação distante. Que criança aprende quando vê os pais fazendo? Oi, vá. Tchau, vá. Obrigado, vá. Sem carinho, sem conversa, sem aqueles abraços gostosos de antes. Eu tentava recuperar a intimidade. Gabriel, vem cá que a vovó vai te contar uma história. Ah, vó, não dá tempo, tem que fazer lição. Sofia, vamos brincar de boneca? Vó, tô vendo televisão, depois a gente brinca. Depois nunca chegava. Foi numa tarde de terça-feira que eu tive a primeira grande humilhação pública. A vizinha do lado, Dona Célia, tocou a campainha. Ela é uma senhora educada, sempre foi gentil comigo. Veio devolver uma forma que tinha emprestado e perguntou pela Cláudia. A Cláudia não tá, Dona Célia, qualquer coisa a senhora pode falar comigo. O Bruno apareceu na sala naquela hora e disse, na frente da vizinha, Não, Dona Célia, se for algo importante, melhor falar direto com a Cláudia mesmo. A Marlene aqui só cuida da casa, não resolve nada não. E riu como se tivesse feito uma piada engraçada. Dona Célia ficou constrangida. Eu fiquei mortificada, mas não disse nada. Sorri, ofereci um cafezinho, fingi que estava tudo normal. Mas por dentro eu estava morrendo de vergonha. Na casa que o meu dinheiro ajudou a comprar, eu era tratada como empregada na frente de estranhos. A partir daí, as humilhações foram ficando mais frequentes e mais descaradas. Mãe, a senhora pode atender a campainha? Mãe, fala para a pessoa que eu não tô. Mãe, vai buscar minha carteira lá no quarto. Sempre na frente de visitas, sempre me colocando no papel de empregada. As amigas da Cláudia também começaram a me tratar de forma diferente. Antes elas vinham, me cumprimentavam, puxavam conversa. Depois passaram a me ignorar completamente, como se eu fosse parte da mobília. Oi, Cláudia! Oi, Bruno! Para mim, nem olhavam. E eu fui aceitando, fui abaixando a cabeça, fui encolhendo. Achava que era melhor não criar confusão, não dar trabalho, não ser um peso a mais do que já era. Se eles me viam como empregada, pelo menos era uma empregada querida, né? Uma empregada da família. Que ilusão, minha filha, que ilusão mais triste.
O estopim foi o aniversário da Cláudia, 45 anos. Ela queria comemorar em grande estilo. Mãe, vou fazer uma festa aqui em casa mesmo, mais íntimo, sabe? A senhora pode me ajudar com os salgadinhos? Uns salgadinhos viraram um banquete completo. Passei uma semana inteira na cozinha. Coxinha, risoles, quibe, sanduíche natural, torta salgada, bolo 3 camadas, brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Gastei minha aposentadoria inteira naqueles ingredientes, mas eu queria que ficasse perfeito para minha filha. No dia da festa, acordei às 5 da manhã para deixar tudo pronto. Decorei a casa com balões e flores, arrumei as mesas, organizei a música. A festa era às 7 da noite e às 6 eu ainda estava correndo. Suada, cansada, mas feliz porque tudo estava lindo. Às 6h30 eu corri para o banho. Queria me arrumar, botar minha roupa bonita, participar da festa da minha filha. Quando saí do quarto, já pronta, ouvi a Cláudia falando com o Bruno na cozinha. Você viu como ela está se arrumando? Parece que vai ser a aniversariante. Deixa ela, Cláudia. Coitada, não tem muito o que fazer mesmo. Coitada, não tem muito o que fazer. Eu que tinha passado a semana inteira trabalhando para a festa dela, era coitada e não tinha o que fazer. Os convidados começaram a chegar. Eram uns 20 amigos do trabalho dela e do Bruno, mais alguns vizinhos. Eu fiquei na cozinha servindo, recolhendo prato, lavando louça. De vez em quando alguém elogiava a comida e a Cláudia dizia: "Ah, obrigada, eu que fiz tudo. Eu que fiz tudo." Quando trouxeram o bolo para cantar parabéns, eu me aproximei do grupinho. Afinal, era aniversário da minha filha, eu tinha direito de estar ali, né? Me posicionei do lado dela, peguei um pratinho igual aos outros convidados. Foi quando aconteceu a catástrofe. A vizinha do prédio da frente, uma tal de Márcia, que sempre foi meio metida, chegou naquela hora e cumprimentou todo mundo. Quando me viu, disse: "Oi, Marlene! Nossa, que festa linda! Você que organizou tudo?" Antes que eu pudesse responder, a Cláudia explodiu. "Que isso, Márcia? Ela só ajudou. Quem organizou fui eu." E me olhando com aqueles olhos duros, continuou: "Você tem que entender seu lugar aqui, mãe. Não é dona de nada." O silêncio que desceu naquela sala foi ensurdecedor. 20 pessoas olhando para mim, 20 pessoas testemunhando minha humilhação máxima. O Bruno riu baixinho. Alguns convidados ficaram constrangidos, outros fingiram que não ouviram. Eu fiquei ali, parada, com o meu pratinho de plástico na mão, porque os pratos bons eram só para os convidados importantes, sentindo meu mundo desabar. 50 anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional, e aquela era a forma como minha filha me via. Alguém que não entendia seu lugar, alguém que não era dona de nada. "Desculpa", eu murmurei e saí de fininho para a cozinha. Fiquei ali, lavando louça, ouvindo as risadas da sala, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ninguém veio me procurar, ninguém veio me consolar. Ninguém veio dizer que aquilo tinha sido exagero. Quando os convidados foram embora, a Cláudia entrou na cozinha e disse, como se nada tivesse acontecido: "Mãe, deixa essa louça aí que amanhã eu termino de lavar. A senhora deve estar cansada." Cansada. Eu estava muito mais que cansada. Eu estava quebrada por dentro. Naquela noite, deitada na minha caminha, olhando para o teto do meu quartinho, eu entendi que tinha perdido muito mais que minha casa em Copacabana. Tinha perdido minha identidade, minha dignidade, meu lugar no mundo. Tinha me tornado a Marlene que não é dona de nada. A Marlene que tem que entender seu lugar. Mas sabe o que eu não sabia ainda? Que o destino tinha preparado uma surpresa para mim. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. Era sábado e a casa estava silenciosa. A Cláudia e o Bruno ainda dormiam, as crianças assistiam desenho na sala. Fui fazer café, como sempre, e comecei a arrumar a bagunça da festa. Foi mexendo numa pilha de papéis em cima da geladeira que eu encontrei uma carta do Banco do Brasil endereçada para mim, mas aberta.
A Cláudia tinha aberto minha correspondência. Quando peguei a carta para ler, quase caí para trás. Era do departamento jurídico do banco, informando sobre uma conta poupança em meu nome que estava há anos sem movimentação. Uma conta que o Antônio, meu ex-marido, tinha aberto em 1991 e vinha depositando dinheiro mensalmente até morrer, 3 anos atrás. O saldo atual era de R$ 280 mil. R$ 280 mil? Eu li 3 vezes para ter certeza que não estava sonhando. Meu ex-marido, aquele que me abandonou e nunca mandou pensão, tinha uma conta em meu nome com quase R$ 300 mil. A carta explicava que eles tinham tentado entrar em contato várias vezes através do endereço antigo, meu apartamento em Copacabana. Mas como eu tinha me mudado e não atualizei os dados, a correspondência voltava. Só agora, através da Receita Federal, conseguiram meu novo endereço. Eu precisava ir ao banco com documentos para comprovar a identidade e poderia resgatar o dinheiro quando quisesse. A conta estava ativa, o dinheiro era meu por direito. Fiquei ali, na cozinha, tremendo de nervoso, relendo aquela carta 1000 vezes. Era real, era verdade. Eu tinha dinheiro, eu tinha independência, eu tinha escolha. Naquela hora, a Cláudia apareceu na cozinha, de roupão, com cara de quem acordou mal-humorada. Mãe, o que a senhora está fazendo acordada tão cedo? E que papel é esse? Eu dobrei a carta rapidinho e enfiei no bolso do avental. Nada demais, filha. Só correspondência. Que correspondência? Eu abri tudo que chegou para a senhora essa semana. Ah, deve ter chegado ontem, então. Vou preparar seu café. Ela me olhou desconfiada, mas não insistiu. Tomou café reclamando que o pão estava duro, que o leite estava ralo, que eu tinha esquecido de comprar presunto. Eu escutei tudo em silêncio, mas por dentro estava fervendo de emoção. R$ 280 mil. Era dinheiro suficiente para comprar um apartamento pequenininho, para viver com dignidade, para não depender de ninguém. Era minha liberdade numa conta bancária. Durante o final de semana inteiro, eu fingi que estava normal, mas por dentro estava planejando tudo. Segunda-feira de manhã, assim que a Cláudia saísse para o trabalho, eu iria ao banco resolver aquela situação. E foi exatamente isso que fiz. Segunda-feira, 8 horas da manhã. A Cláudia saiu para o trabalho xingando o trânsito. O Bruno foi trabalhar reclamando que o café estava fraco. As crianças foram para a escola sem me dar tchau direito. Assim que a casa ficou vazia, eu me arrumei e saí. O banco era longe. Tive que pegar 2 ônibus. Durante o trajeto inteiro, fiquei nervosa, com medo de estar sonhando, com medo de ser algum engano. Mas quando cheguei lá, com meus documentos na bolsa, o gerente me recebeu muito bem. Dona Marlene, que bom que a senhora veio. Estávamos tentando localizar a senhora há meses. O senhor Antônio deixou tudo muito bem organizado. Ele me explicou toda a história. O Antônio, depois que me abandonou, foi morar em São Paulo. Conseguiu um emprego bom numa empresa de segurança e, pelo que parecia, nunca se esqueceu completamente da responsabilidade que tinha comigo e com a Cláudia. Abriu aquela poupança em 1991 e depositou religiosamente R$ 300 por mês durante 25 anos. Ele sempre falava que era um dinheiro para a senhora, caso acontecesse alguma coisa com ele. Quando morreu, há 3 anos, deixou tudo registrado em cartório. A conta é da senhora, sem nenhuma restrição. R$ 300 por mês durante 25 anos? Mas os juros e correção monetária deram aquele valor considerável. Era como se ele estivesse pagando uma pensão atrasada de décadas. A senhora quer fazer o saque total ou transferir para outra conta? Eu pensei rapidinho. Se eu fizesse saque total, a Cláudia ia descobrir. Se eu transferisse para outra conta... Posso abrir uma conta nova aqui mesmo? Claro, dona Marlene, vou providenciar tudo para a senhora. Em 2 horas, eu saí do banco com uma conta corrente novinha, com R$ 280 mil disponíveis e uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Parei num café ali perto e pedi um cappuccino, coisa que eu não fazia há muito tempo porque achava caro demais.
Sentada naquele café, tomando minha bebida gostosa, eu comecei a planejar minha vida nova. Primeira coisa, encontrar um apartamento para alugar. Segunda coisa, me mudar sem alarde. Terceira coisa, mostrar para minha filha qual era o meu verdadeiro lugar no mundo. Passei o resto da tarde percorrendo imobiliárias no Meier mesmo. Queria ficar perto, mas queria minha independência. Encontrei um apartamento perfeito. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, numa rua tranquila, a 10 minutos da casa da Cláudia. O aluguel era barato, o prédio era limpo, a vizinhança parecia boa. Posso ficar com ele, disse para a corretora. A senhora não quer pensar um pouquinho? Não quer trazer o marido para ver? Sou viúva e não preciso pensar. Quero ficar com ele. Paguei 3 meses adiantados, mais calção, mais taxa da imobiliária. Assinei o contrato no meu nome, com minha renda de aposentada como garantia. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava assinando alguma coisa que era só meu. Quando cheguei em casa, já era quase 5 da tarde. A Cláudia chegou pouco depois, reclamando que o almoço não estava pronto. Mãe, o que a senhora fez o dia todo? A casa tá uma bagunça e não tem comida. Saí para resolver umas coisas, respondi calmamente. Que coisas? A senhora não me avisou que ia sair. E se as crianças quisessem vir almoçar aqui? As crianças almoçam na escola, Cláudia. E eu sou uma pessoa adulta. Posso sair quando quiser. Ela me olhou espantada. Não estava acostumada com aquele tom de voz vindo de mim. Nossa, mãe, que humor é esse? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Vou fazer a janta. Mas tinha acontecido sim. Tinha acontecido a coisa mais importante da minha vida. Eu tinha descoberto que tinha escolha. Durante 2 semanas fingi que estava tudo normal. Mas por dentro eu estava organizando minha fuga. Sim, fuga. Porque era isso que eu estava fazendo. Fugindo daquela prisão dourada onde eu tinha virado empregada da própria filha. Comprei móveis básicos para o apartamento novo. Nada muito caro, mas tudo escolhido por mim, do meu gosto. Uma mesa redonda de madeira clara, 2 cadeiras, um sofá pequeno e confortável, uma cama de casal, porque eu queria espaço para me espalhar depois de tantos anos dormindo numa cama de solteiro. Comprei também eletrodomésticos, geladeira pequena, fogão de 4 bocas, máquina de lavar roupa, tudo parcelado no cartão. Mas tudo meu. A sensação de entrar numa loja e comprar o que eu queria, sem pedir opinião para ninguém, sem ouvir reclamação sobre gasto, era indescritível. O apartamento ficou pronto numa terça-feira. Eu tinha as chaves, tinha minha casa, tinha minha independência. Só faltava coragem para dar o último passo. A coragem veio na quinta-feira seguinte. Era aniversário do Gabriel, meu neto mais velho. Ele fazia 9 anos e a Cláudia organizou uma festa na escola. Mãe, a senhora fica em casa arrumando as coisas para a festa de amanhã. Eu vou buscar o bolo. Festa de amanhã? Que festa de amanhã? Ninguém tinha me falado de festa nenhuma. Que festa, Cláudia? Ah, mãe, eu esqueci de avisar. Vamos fazer uma festa aqui em casa amanhã à noite. Nada demais. Só uns amiguinhos do Gabriel. A senhora pode fazer uns salgadinhos? Uns salgadinhos. De novo. No aniversário do meu próprio neto, eu era empregada encarregada dos salgadinhos. E eu vou participar da festa? Ela me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta idiota. Claro, mãe. A senhora vai ajudar a servir as crianças, né? Ajudar a servir. Não participar como avó, não sentar à mesa, não cantar parabéns junto com a família. Ajudar a servir. Cláudia, eu sou a avó do Gabriel, não empregada da festa. Nossa, mãe, que drama é esse? A senhora sempre ajuda nas festas. Qual é o problema agora? O problema era que eu tinha descoberto qual era o meu verdadeiro lugar no mundo e não era servindo salgadinho em festa do meu próprio neto. Não vou fazer salgadinho nenhum. E não vou servir criança nenhuma. Se querem festa, se virem. A Cláudia ficou de boca aberta.
Mãe, o que deu na senhora? Tá doente? Estou muito bem. Aliás, nunca estive melhor na vida. Fui pro meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Tinha pouca coisa mesmo. Roupas, alguns livros, fotografias, as joias que restaram da minha mãe. Tudo cabia em 2 malas. A Cláudia me seguiu. Mãe, o que a senhora está fazendo? Arrumando minhas coisas. Para quê? Porque amanhã eu me mudo. Se muda para onde? Pro quê? Parei de arrumar roupa e olhei bem na cara da minha filha. Para minha casa nova, um apartamento que eu aluguei com meu dinheiro. Que dinheiro? A senhora não tem dinheiro? Tenho sim, muito dinheiro. Dinheiro que seu pai deixou para mim numa conta que eu descobri semana passada. E contei toda a história. A carta, o banco, a poupança, os 280 mil reais. A cara da Cláudia foi mudando conforme eu falava. Primeiro surpresa, depois descrença, depois uma mistura de raiva e pânico. Mãe, a senhora não pode sair daqui. E as crianças? E nossa família? E eu vou ficar sem ajuda nenhuma? Você vai se virar, Cláudia. Igual eu me virei quando seu pai me abandonou com uma criança pequena. Igual eu me virei durante 35 anos trabalhando para te sustentar. Igual eu me virei vendendo meu apartamento para ajudar vocês a comprar esta casa. Mas, mãe, a gente precisa da senhora. Vocês precisam de uma empregada gratuita, não de mim. Ela tentou chorar, tentou fazer chantagem emocional, tentou me convencer que eu estava louca. Mas eu estava decidida. Pela primeira vez na vida eu estava fazendo alguma coisa só para mim. Na sexta-feira de manhã, enquanto ela estava no trabalho e as crianças na escola, a empresa de mudanças chegou. Era pouca coisa mesmo. 2 malas, uma televisão pequena que eu tinha no quarto e mais nada. O resto eu deixei para trás. Queria começar vida nova com coisas novas. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Cláudia, me mudei para a Rua das Laranjas, 245 Apt 301. Não precisa se preocupar comigo. Estou bem e feliz. Se precisar de alguma coisa, me telefona. Com carinho, sua mãe, que agora tem lugar próprio no mundo. Os primeiros dias no apartamento novo foram estranhos. Acordar e não ter que fazer café para ninguém, não ter que correr atrás de roupa suja, não ter que ouvir reclamação sobre comida, não ter que andar na ponta dos pés para não incomodar. No primeiro dia chorei um pouco. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se eu tivesse tirado um sapato apertado depois de anos machucando o pé. No segundo dia, a Cláudia apareceu. Bateu na porta feito louca, gritando pelo interfone. Mãe, abre essa porta! A senhora não pode fazer isso comigo! Abri e ela entrou feito furacão. Mãe, que loucura é essa? A senhora tem que voltar para casa. Esta é minha casa agora. Casa é onde a família está, e a família da senhora está lá. Minha família me tratava como empregada. Aqui eu sou dona. Ela olhou em volta, viu os móveis novos, a decoração simples, mas caprichada, a mesa posta para uma pessoa só. Mãe, a senhora gastou todo o dinheiro em móvel? Gastei parte, o resto está guardado. A senhora podia ter consultado a gente. Podia ter usado esse dinheiro para melhorar nossa casa, para investir na educação das crianças. Nossa casa, educação das crianças. Como se o dinheiro fosse dela por direito. Cláudia, esse dinheiro é meu. Seu pai deixou para mim, não para vocês. Mas a senhora é minha mãe. Mãe divide tudo com os filhos. Mãe que é respeitada, sim. Mãe que é tratada como empregada, não. Ela tentou de tudo. Choro, grito, chantagem, promessas. Disse que ia mudar, que ia me tratar melhor, que sentia falta de mim. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Se você sentir falta da minha ajuda, me contrata. Como assim, contrata? Eu trabalho como diarista agora. R$150 o dia. Se quiser que eu vá aí limpar, cozinhar, cuidar das crianças,
É esse o preço. A cara dela foi um poema. Mãe, a senhora enlouqueceu! Não, filha, eu acordei. Durante 2 semanas ela tentou me convencer a voltar. Ligava todo dia, aparecia no apartamento, mandava as crianças baterem na minha porta. Vó, mamãe disse que a senhora não gosta mais da gente. Isso doeu muito. Mas eu expliquei para os meus netos. Vovó ama vocês mais que tudo no mundo. Mas vovó agora tem casa própria. Vocês podem vir me visitar sempre que quiserem. O Gabriel, que já estava maiorzinho, entendeu. Vó, você não queria mais morar com a gente? Não é que eu não queria, meu amor. É que lá eu tinha virado empregada. E vovó não é empregada de ninguém. Vovó é avó de vocês. A Sofia, que tinha só 6 anos, perguntou: Mas vó, quem vai fazer nosso lanche agora? A mamãe de vocês. Ou vocês mesmos podem aprender. Vovó ensina. Aos poucos eles foram entendendo e descobrindo que uma avó que mora na casa dela é muito mais legal que uma avó que vive de favor na casa dos outros. No meu apartamento, eles eram reis. Podiam bagunçar, podiam gritar, podiam comer doce antes do almoço. Era a casa da vovó, onde vovó mandava. Depois de 1 mês, a Cláudia parou de insistir. Achou que eu ia me cansar da vida sozinha e voltar rastejando, pedindo para morar com eles de novo. Que engano, minha filha. Eu estava descobrindo os prazeres de ser dona da própria vida. Acordava na hora que queria, fazia a comida que tinha vontade, assistia os programas que gostava na televisão. Decorei o apartamento do meu jeito, com as cores que eu gostava, com as plantas que eu queria. Voltei a encontrar minhas amigas antigas. A Mariinha, que foi minha colega de magistério durante 20 anos. A Zélia, minha vizinha do apartamento em Copacabana. A Neuza, que conheci na igreja. Todas elas tinham histórias parecidas com a minha. Filhos que achavam que mãe era empregada gratuita. Marlene? A Marinha me disse numa tarde que estávamos tomando café no meu apartamento. Você fez a coisa certa. Eu devia ter feito igual quando meu filho começou a me tratar mal. Nunca é tarde, eu respondi. Respeito não tem idade para ser cobrado. Comecei a fazer algumas diárias mesmo, mas por escolha. 2 vezes por semana, ia trabalhar na casa de uma senhora rica da Barra que me pagava muito bem e me tratava com educação. Era diferente de tudo. Eu chegava, fazia meu serviço, recebia meu dinheiro e ia embora. Sem humilhação, sem desrespeito, sem família cobrando gratidão. Com o dinheiro das diárias e minha aposentadoria, eu vivia tranquila. Não era rica, mas era independente. E independência vale mais que qualquer riqueza do mundo. 2 meses depois de sair de casa, a Cláudia ligou com a voz diferente, humilde. Mãe, será que a senhora pode conversar comigo? Claro, filha. Quer vir aqui ou prefere que eu vá aí? A senhora pode vir aqui, por favor? Por favor? Primeira vez que ela dizia por favor para mim em muito tempo. Quando cheguei na casa, que eu continuava considerando a casa deles, não mais minha casa, encontrei uma situação caótica. A pia cheia de louça suja, roupa espalhada por todo lado, as crianças comendo miojo no almoço. Mãe, eu não estou dando conta de tudo. O Bruno não ajuda em nada, as crianças só sabem bagunçar. Eu trabalho o dia todo e chego em casa morta de cansaço. E daí? A senhora não pode voltar? Eu prometo que vai ser diferente. Vou tratar a senhora bem, vou respeitar a senhora. Não volto, Cláudia, mas posso te ajudar. Como? Te contrato como diarista 2 vezes por semana. R$ 150 por dia. Ela ficou indignada. Mãe, a senhora quer me cobrar para fazer o serviço da minha própria casa? Não é sua casa, é da sua família. E se você quer ajuda profissional, tem que pagar ajuda profissional. Mas eu sou sua filha. Exato, minha filha, não minha patroa. Se quer que eu trabalhe para você, me paga. Se quer que eu te visite como mãe,
Me trata como mãe. Foi a conversa mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. A situação ficou tensa por mais alguns meses. A Cláudia tentava se virar sozinha, mas estava visivelmente sobrecarregada. O Bruno, que antes me tratava como peso morto, começou a reclamar que a casa estava sempre bagunçada, que não tinha comida pronta, que as crianças estavam largadas. "Chama sua sogra de volta", ele dizia. "Ela não quer vir, então oferece dinheiro para ela. Ela quer R$ 150 por dia. Tá barato para tudo que ela fazia aqui." Foi quando eles descobriram quanto custa uma empregada doméstica de verdade. As que cobravam menos que eu pediam R$ 200 por dia. E ainda por cima, não cuidavam das crianças, só faziam faxina. Numa tarde de quinta-feira, a Cláudia apareceu no meu apartamento. Estava visivelmente esgotada, com olheiras fundas, roupa amarrotada. "Mãe, eu aceito sua proposta." "Que proposta?" "De pagar a senhora para trabalhar lá em casa. 150 por dia, 2 vezes por semana." Eu parei o que estava fazendo e olhei para ela. "Tem certeza?" "Tenho. A gente precisa da senhora." "Então vamos estabelecer as regras." Sentamos na minha mesa de jantar, coisa que eu nunca podia fazer na casa dela. E eu ditei os termos. "Eu trabalho terças e sextas, das 8 às 5, 1 hora de almoço. Faço faxina completa, comida pro dia, cuido das crianças se elas estiverem em casa, não levo desaforo de ninguém. Se alguém me faltar com respeito, eu vou embora e não volto mais." "Tá bom." "E me pagam no final de cada dia trabalhado. Não fico devendo." "Tá bom." "E quando eu estiver trabalhando, sou a funcionária de vocês. Quando estiver de folga, sou a mãe e a avó. Não misturem as coisas." Ela concordou com tudo. Na terça-feira seguinte, eu estreiei como diarista da casa da minha própria filha. Foi estranho no começo, mas ao mesmo tempo libertador. Eu chegava às 8, fazia meu serviço, almoçava na hora certa, fazia o que tinha que fazer e às 5 horas ia embora, com meus R$ 150 no bolso. As crianças estranharam no início. "Vó, por que a senhora não fica para jantar?" "Porque hoje estou trabalhando. Quando vocês vierem na minha casa no domingo, aí conversamos bastante." Aos poucos eles foram entendendo a diferença e descobrindo que uma avó que trabalha para a família é bem mais respeitada que uma avó que vive de favor. O Bruno, que antes me zoava, passou a me cumprimentar educadamente. "Bom dia, dona Marlene. Obrigado pela comida, dona Marlene. Até terça, dona Marlene." A Cláudia também mudou o tratamento. Não gritava mais comigo, não fazia exigências absurdas, não me tratava como empregada, porque agora eu era empregada oficial, com direitos e horários estabelecidos. O arranjo funcionou perfeitamente durante 6 meses. Eu tinha minha independência, minha casa, minha vida. 2 vezes por semana ganhava um dinheiro extra trabalhando numa casa que eu conhecia como a palma da mão. E o mais importante, era respeitada. Nas folgas, recebia visitas das crianças no meu apartamento. Fazíamos bolo juntos, brincávamos, conversávamos. Eles adoravam dormir na casa da vovó nos fins de semana. Eu voltei a ser avó de verdade, não babá não remunerada. Minhas amigas ficavam impressionadas. "Marlene, só você mesmo para conseguir cobrar da própria filha pelo serviço de casa?" Gente, elas descobriram que eu não era peso morto, era mão de obra qualificada. Numa sexta-feira, quando eu estava terminando o meu expediente, a Cláudia me chamou para conversar. "Mãe, posso falar uma coisa?" "Claro." "Eu queria te pedir desculpa." Parei de guardar os panos de limpeza e prestei atenção. "Desculpa por ter te tratado mal. Desculpa por ter te humilhado. Desculpa por não ter reconhecido tudo que a senhora fez por mim a vida inteira." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu só percebi o valor da senhora quando a senhora saiu, quando eu tive que fazer tudo sozinha, quando eu vi o trabalho que dá a cuidar de uma casa e de uma família. A senhora fez isso durante anos, de graça, e eu ainda reclamava. Eu sentei na cadeira da cozinha e deixei ela continuar. "A senhora me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer.
que respeito não tem idade para ser cobrado, que mãe não é empregada, que família que ama não humilha. E o que você pretende fazer com essa lição? Quero te tratar como a senhora merece, como minha mãe, como a avó dos meus filhos, como a mulher que abriu mão de tudo para me dar o melhor. E eu fiquei emocionada, mas não podia facilitar. Cláudia, palavras são fáceis. Atitudes é que mostram mudança real. Eu sei. Por isso quero te fazer uma proposta. Que proposta? Para de trabalhar aqui como dianista. Volta a ser minha mãe em tempo integral. Mas agora como minha mãe respeitada, querida, valorizada. E como fica a questão prática? Eu preciso da minha independência. A senhora continua morando no seu apartamento. Vem aqui quando quiser, como quiser. E a gente te dá uma mesada de R$ 1.000 por mês para ajudar com seus gastos. Não como pagamento, mas como ajuda de filha para mãe. R$ 1.000 por mês. Era mais do que eu ganhava nas diárias e muito mais digno que morar de favor. Posso pensar? Claro, mãe. A senhora tem todo o tempo do mundo. Pensei durante uma semana inteira. Conversei com minhas amigas, pesei os prós e contras, refleti sobre o que era melhor para mim. No fim das contas, eu percebi que tinha conseguido tudo o que queria: respeito, independência, dignidade. E, principalmente, tinha educado a minha filha. Tinha mostrado para ela que amor verdadeiro não humilha, não diminui, não explora. Aceitei a proposta. Hoje, 2 anos depois, nossa relação é completamente diferente. Eu moro no meu apartamento, vivo minha vida, tenho minhas amigas, faço minhas atividades. Vou na casa da Cláudia quando tenho vontade, fico o tempo que quero, participo da vida da família como avó e mãe respeitada. A Cláudia me consulta sobre decisões importantes, pede minha opinião sobre a educação das crianças, me inclui nos programas da família. Quando precisa de ajuda, pede por favor. Quando eu ajudo, agradece de coração. O Bruno também mudou completamente. Me trata com carinho genuíno, me chama de sogra querida, pede receitas das comidas que eu fazia. Descobriu que uma sogra respeitada é muito melhor que uma sogra explorada. As crianças floresceram nesse ambiente novo. Aprenderam que vovó é uma pessoa especial, que tem casa própria, vida própria, vontades próprias. E que amor verdadeiro é aquele que respeita, que valoriza, que reconhece. Com meu dinheiro guardado, comprei meu apartamento à vista. Agora sou proprietária de verdade, não inquilina. Fiz algumas viagens que sempre sonhei. Conheci o Nordeste, fui para Campo do Jordão, visitei umas primas em Minas Gerais. Coisas que eu nunca pude fazer quando vivia em função da família dos outros. Reencontrei amigos da época de professora, participei de grupos da terceira idade, voltei a frequentar a igreja. Descobri que eu não era só mãe e avó. Eu era a Marlene, uma pessoa completa, com vontades, sonhos, direitos. Semana passada, a Cláudia me disse uma coisa que me emocionou. Mãe, obrigada por ter me ensinado que respeito é a base de qualquer relacionamento. Eu vou ensinar isso para os meus filhos. E é isso que eu quero deixar de lição para quem está me ouvindo. Lugar de mãe, lugar de pai, lugar de qualquer pessoa é onde ela for respeitada. Família que ama não humilha. Amor verdadeiro valoriza, não diminui. Se você está passando por situação parecida com a minha, se você está sendo tratada como empregada da própria família, saiba que você tem o direito de cobrar respeito. Não importa a idade que você tem, não importa se você depende dos filhos, não importa se você não tem dinheiro guardado. Dignidade não se negocia, respeito não se implora. E amor verdadeiro, minha filha, amor verdadeiro nunca, nunca mesmo humilha quem a gente ama. Hoje eu vivo em paz, com dignidade, cercada de amor verdadeiro. Descobri que o lugar da Marlene é onde a Marlene escolher estar, e escolhi estar onde sou respeitada, valorizada e amada de verdade. E vocês, onde escolhem estar?